Nada de folga, treino total e ainda com toda a privacidade do mundo. A reapresentação dos jogadores do Inter no CT Parque Gigante. Vamos falar sobre Sérgio Rocher. É preocupação para o jogo da próxima quarta-feira? Fez exames. Vou te contar como aconteceu tudo isso. E ainda, a única dúvida de Kudê para a próxima quarta-feira. E mais, o Santos venceu. Isso complica a vida do Inter na tabela? E ainda, a promessa do técnico Eduardo Kudê para as próximas rodadas. As informações de Inter a partir de agora aqui no nosso Central Grenal. Fala, gurizada, tudo bem? Tudo certo? Começando mais um conteúdo de Inter aqui no nosso Central Grenal. Se tu ainda não é inscrito, te inscreve, ativa o sininho de notificações. Tua participação é fundamental. Beleza, gurizada? Bom, domingão, folga, tranquilo, churrasco em casa, beleza? Não, para os jogadores do Inter nada disso. Foi dia de reapresentação lá no CT Parque Gigante, tiveram que treinar no domingão. Os jogadores que atuaram, na verdade, contra o Atlético Mineiro fizeram trabalhos regenerativos, ou seja, não fizeram aquele treino mais pesado, foi mais um treino de recuperação. Os jogadores que não atuaram contra o Atlético, e no caso a gente pode colocar o time completo praticamente, alguns jogadores até entraram durante a partida, mas não tiveram grandes desgastes, puderam treinar normalmente com o técnico Eduardo Kudê, já avisando a próxima quarta-feira o grande confronto contra o Fluminense pela semifinal da Libertadores. A única dúvida que o Kudê tem para esse jogo, para esse confronto, tá na lateral direita, né? É o Malo ou Bustos. E hoje a grande tendência é que o Malo leve essa parada, até porque o Malo é um jogador mais defensivo e isso é uma característica que o Kudê quer colocar no time, que é uma segurança na questão defensiva, e o Malo trouxe isso nesse jogo contra o Fluminense na última quarta-feira. Teve alguns problemas nas laterais ali no início do jogo, mas depois o Kudê acabou corrigindo essa questão e o Malo acabou dando mais segurança na defesa. Sérgio Rocher era grande dúvida também dos últimos dias após o confronto contra o Fluminense, justamente por ter tido aquela pancada nas costas, na lombar ali, né? O jogador sentiu muitas dores, fez exames quando chegou em Porto Alegre, não teve detectada nenhuma lesão, mas por segurança acabou sendo poupado do jogo contra o Atlético Mineiro no último final de semana e ontem treinou normalmente, tá dizendo aí nas imagens, aqui o Inter liberou, treinou normalmente lá no CT Parque Gigante, não é dúvida para o próximo confronto contra o Fluminense. Outro jogador que está muito próximo de voltar, mas não de ficar à disposição para o jogo contra o Flu, é o Pedro Henrique. O Pedro Henrique já avançou no seu estágio de recuperação, já está correndo no CT Parque Gigante, ainda não está treinando com os seus colegas, não está treinando com outros jogadores, justamente para evitar o contato ainda no braço, né? O jogador está se recuperando daquela fratura, ainda não treina junto com outros atletas, mas muito em breve Pedro Henrique já vai estar disponível. Não a depender ainda da sua situação durante a semana para ficar disponível para o Clássico Grenal. Não acredito que seja tão rápido assim, justamente por ele não estar fazendo trabalhos com os outros da equipe, mas no máximo para outra rodada o Pedro Henrique já fica disponível aí para o técnico Eduardo Kudê. Pra gente encerrar, vamos falar da tabela, isso porque o Santos venceu ontem o Vasco e acabou empurrando o Goiás para a zona de rebaixamento. Vamos ver a tabela aí, tá na tua tela? Por que aconteceu? Olha só, o Santos venceu ali, foi a 27 pontos, saiu da zona de rebaixamento e empurrou o Vasco lá com 26, empurrou o Goiás, aliás, com 26 pontos para 17º. E o Goiás ainda não jogou, o Goiás vai enfrentar o Botafogo, o líder, nessa segunda-feira. A depender de como será esse jogo, por exemplo, se o Goiás vencer, ele vai a 29 pontos e empurra o Inter para 15º, e o Inter ficaria para 16º, aliás, e o Inter ficaria ali com 3 pontos de diferença da zona de rebaixamento. Então o Inter precisa se ligar porque tá apertando, o cinto tá apertando e o Kudê já fez uma promessa, inclusive na última entrevista coletiva, de que vai começar a usar os titulares no Campeonato Brasileiro. Acabou essa história de colocar time reserva porque a situação do Inter não é para estar naquela área do Z4, o Inter tem time para estar muito melhor e essa situação está incomodando todo mundo lá no CT Parque Gigante, lá no Beira-Rio. Então o Inter deve agora focar no Campeonato Brasileiro após esse confronto contra o Fluminense, porque hoje é a grande preocupação que o Inter tem de não cair. Hoje a grande preocupação
É a Libertadores, claro. Mas passando essa questão da Libertadores, claro que o Inter precisa se ligar no campeonato. Beleza? Então, gurizada, te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, não perde nada sobre o Inter. Grande abraço e até o próximo. Tchau, pessoal.